pequena formiga. Por isso, elas são todas falíveis. No mundo espiritual, entretanto, elas estão sempre liberadas. Já estou cansado. Já. Om Manana Timiranda Sya Salakaya Chachurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutane Shumate Vidaya Nanda Goswami Shimani Namaste Namaste Paramananda Hindashi Vamos lá. Antes de tudo, queria agradecer, mais uma vez a presença de todas as pessoas que estão aqui. Porque o fato da gente estar junto, se reunindo para poder falar do conhecimento do divino é algo realmente que fortalece a todos nós, Então, a Prabhupada, ele nos instrui sobre uma informação muito interessante. Ele chama de Sankirtana. Sankirtana, a palavra Kirtana, ela tem um sentido muito mais amplo do que apenas cantar, Não é cantar de não. Então, cantar no sentido de entoar, mas cantar no sentido de dar o encanto, ou seja, quando você canta, você faz com que as palavras elas não sejam apenas manifestações de um saber, mas um saber encantado, um saber divino, um saber que está carregado de espiritualidade. San é junto. Então, Sankirtana significa que a gente canta junto, mas também a gente lê junto, a gente estuda junto, a gente congrega para que este grupo seja um elo de força para todos nós, Então, por que eu estou falando disso no dia do Senhor Nityananda? Porque o professor, ele é uma figura, ele é, eu diria, o elo que une todos os elos desta corrente, Então, o professor é a pessoa responsável com que todos estes elos de saberes façam sentido dentro de uma proposta que é uma proposta espiritual, como é o movimento Hare Krishna. Então, Nityananda, ele nos propõe uma reflexão muito profunda, uma leitura em profundidade, do saber. Ele não é simplesmente o professor instrutor. Ele é o professor amigo. Ele é o professor que está do seu lado de verdade, ao ponto de criticar ou falar palavras que não seriam que na verdade são palavras adequadas, porque são palavras de instrução, porém ele estava falando com o Senhor Chaitanya. Ele estava instruindo a própria pessoa do divino. Então, por que eu escolhi o verso que fala sobre a natureza do falível e a natureza do infalível? Porque a conexão com o saber verdadeiro, com o conhecimento do Siddhanta, através do professor, é um conhecimento infalível. E neste caso da Bhagavad Gita, o próprio Krishna assume esta função de professor de Arjuna. Estabelece essa conexão de forma infalível. Então, mesmo Arjuna agindo de forma falível, porque ele estava agindo de maneira material, ele estava numa guerra, ele estava numa batalha, as ações dele, a relação dele com Krishna era uma relação de infalibilidade.
porque era uma relação espiritual em essência. Então, mesmo essa relação de força espiritual não era uma relação que tirava de Arjuna a sua natureza individual. E isso é que Prabhupada nos explica, né? Então, naquela batalha ali, naquela situação toda, cada pessoa estava realizando uma tarefa individual, mas estava todo mundo em função de uma atividade transcendental espiritual, né? Então, é muito difícil, com uma mente materialista, a gente tentar entender que uma guerra foi um evento espiritual, né? É algo como é que chama, que mexe com a gente, né? Assim, que aí faz a gente pensar assim, poxa, como é que funciona isso? Como é que naquele lugar de tanto sangue, tanto sofrimento, né? Porque numa guerra a cena é dantesca, a cena é grotesca, né? São corpos sendo dilacerados, né? São vísceras sendo expostas. Não é uma coisa, não é uma cena de muita beleza, não. É uma cena de dor, é uma cena que move, né? Então, porém, mesmo esta cena grotesca, violenta, do ponto de vista material, ela é uma cena destrutiva. Porém, do ponto de vista espiritual, ela estabelece o Dharma. Ela estabelece os princípios, de fato, das necessidades daquele grupo social. Então, Krishna chegou num ponto e disse, peraí, isso aqui precisa da minha interferência. Olha que interessante. Porque Krishna, ele é uma personalidade, que ele age no mundo, né? E ele conduz as coisas de acordo com um projeto espiritual, um projeto de fato de transcendência. E é interessante, né, refletir sobre estes aspectos, porque a relação com o professor, a relação que você vai construir com o saber, também tem relação direta com este professor. Então, Nityananda, ele não é apenas um professor, ele é o professor fidedigno, ou seja, ele é o professor que faz com que este conhecimento tenha veracidade, né, e ele possa ser validado. Então, Nityananda, ele é, em essência, a validação do conhecimento. Ele é, em essência, o conhecimento como veraz, né? O conhecimento como verdadeiro. Outro aspecto aqui interessante desse verso tem a ver com a palavra Bhuta, né? Bhuta significa, em essência, entidade viva, né? A entidade, os devotos, eles, como eles não sabiam, né, eles não conheciam no passado muito o sânscrito, né? O sânscrito era uma língua ainda, como é que eu digo, que não se acessava tão profundamente. Então, muitas palavras em sânscrito ganharam sentidos que não eram, que a gente chama, né, dentro da ciência linguística, de sentidos imaginários, né? Então, estes sentidos, que é diferente do sentido epistemológico, ou seja, o sentido da origem da palavra. Então, nesse sentido, no caminho, eu estava até olhando isso aqui nas minhas anotações, eu falei, ainda bem que eu tenho meu caderninho, e isso ajuda bastante aqui, as minhas aulas estão todas organizadas. Bu significa
ser. Bhuta significa vir a ser, tornar-se. Então, o que é isso? Não existe entidade viva sem corpo, descorporificada. Seja esse corpo material, ou seja esse corpo espiritual, toda entidade viva tem um corpo. Se esta entidade viva está no corpo material, este corpo é falível e temporário. Se essa entidade viva está no mundo espiritual, este corpo é eterno e infalível. Então, isso é uma espécie de fundamento da Bhagavad Gita, fundamento filosófico da Bhagavad Gita. E este verso é um verso que nos apresenta um dos tópicos, né, da Bhagavad Gita, porque são 5 tópicos, né? Ishvara, Jiva, Prakriti, Kala e Karma. Então, desses 5 tópicos, o tópico Jiva, que é o tópico entidade viva, né? Entidade, manifestação da entidade viva, é um tópico que este verso define a natureza da entidade viva. É muito interessante, porque a gente pode, através da reflexão sobre o professor, da reflexão sobre a relação com Nityananda, a gente pode tentar mergulhar em uma das essências da Bhagavad Gita, que é a natureza da entidade viva. E Jiva, que é exatamente aquilo que é vivo, aquilo que tem vida. Então você vai ter o Jivatma, que é a alma, mas você vai ter o Jiva Bhuta, que é o ser vivo, que somos todos nós. E na nossa condição de ser vivo, nós somos, não adianta, nós temos uma condição falível, só que eu tenho que deixar vocês tranquilos, que é temporária, né? Então ela é né? Ela pode estar difícil, ela pode estar complicada, mas não se preocupe que ela... Mas tem jeito, né? Que exatamente, tem jeito, exatamente. É só por uma questão de tempo. Aí já é um outro tópico da Bhagavad Gita, que é Kala, que é o tempo. Que também é um dos tópicos da Bhagavad Gita, né? Então, e é interessante, viu, no caso aqui, ele está usando a expressão Bhutani, que significa o plural de Bhuta, né? Então, não é só um corpo, uma forma de ser vivo, mas muitas formas, tipo, infinitas formas. E aí, Prabhupada explica aqui, de que este verso também, ele é um verso síntese do Vedanta Sutra. Olha o que Nityananda fez com a gente, né? Nityananda, ele convidou a gente a pegar um verso, que seja um verso que, ao invés da gente simplesmente tratar da relação com o professor de uma forma única e exclusivamente do serviço ou senhorio, a gente acessar o professor para, através do saber favorável a nós, mergulhar em profundidade na leitura do tópico da Gita. E o que ele diz aqui é muito interessante, que assim, que as entidades vivas, que são inumeráveis, podem se dividir em 2 classes, as falíveis e as infalíveis. Ou seja, o que ele está dizendo? Que o número de entidades vivas, tanto falíveis quanto infalíveis, são inumeráveis. Então existem uma quantidade gigante
né, absurda, que não tem como você contar, é inumerável, ou seja, não é nem definida por números. Inumerável. Olha que interessante, né? Que palavra bonita. São tantas que você não tem como contar. Então, essas entidades, elas são as entidades no mundo material. Então, o mundo material tem uma quantidade inumerável de seres. E no mundo espiritual também tem uma quantidade inumerável de seres. Então, tanto neste mundo quanto no outro mundo, né, no mundo espiritual, a gente tem uma quantidade inumerável de seres. E, no entanto, essas são as duas classes de seres. Se tratando de classes de pessoas, né, que ele aqui usa a palavra homens, mas de acordo com a afirmação da suprema personalidade do divino, então quem fala isso é Krishna, há duas classes de homens. Os Vedas dão evidência disto, de modo que não há dúvidas quanto a isto. As entidades vivas que estão lutando neste mundo, com a mente e os 5 sentidos, têm seus corpos materiais que mudam. O corpo de uma pessoa muda, mas no mundo espiritual o corpo não é feito de matéria. Olha que interessante também. Este verso também nos convida a refletir de que a nossa identidade, ela nunca é retirada. Existe uma identidade espiritual que está em todos os seres. Então, acreditar que no mundo espiritual todas as entidades vivas estão iguais e são iguais, também não é parte da nossa filosofia. A nossa filosofia, ela afirma, e esse verso nos instrui sobre isso, de que no mundo espiritual também há diversidade. Então, existem pessoas com diferentes tipos de corpos, diferentes tipos de belezas, diferentes tipos de formas, sobre influências diferentes, né? Naturezas distintas. Então, tem pessoas que serão mais intelectuais, tem entidades que serão mais esportistas, tem entidades que serão mais administrativas, tem outras que serão mais mandonas, outras serão mais obedientes. Tudo isso vai existir no mundo, né? Faz parte dessa diversidade, né? Tem gente que é assim. Vamos lá, por favor. Vamos abrir para perguntas, questões. A gente tem ainda tempo. Que bom que eu consegui. Não, deixa eu poderia falar uma coisa. Claro. Você está falando sobre os corpos, né? Eu me lembrei nos estudos, Prabhupada fala no Bhagavad Gita, ele fala que existe uma possibilidade de, por conta da entidade divina de nós, decidir praticar a vida espiritual com sinceridade, dentro dos limites que ela consegue, ela pode chegar a um nível onde o corpo material, entre aspas, né, ele pode se tornar um corpo espiritual, dependendo também da misericórdia de Deus, mas também do exercício, da aceitação de ouvir instruções, de fazer sadhana, de se associar, entendeu? Tudo que Prabhupada ensinou. Perfeito. Então ele dá essa possibilidade de Krishna dar essa misericórdia. Isso está no livro também, O Cão do Homem Dourado, do irmão Shri Prabhupada, do Sridhara Swami. E Nityananda e Chaitanya, ele fala sobre isso. Tem uma possibilidade da pessoa, conforme seguir os passos, o caminho, né, e se entregar, né? Esse é seria um estado de remissão completa, onde você, mesmo no corpo material, você alcança através das atividades espirituais transcendentais. Em vida você consegue tornar perfeito, o seu corpo material. Perfeito. O nome disso dentro da ciência, dentro da ciência védica, não, isso é uma instrução, eu diria, quase que elementar da nossa filosofia, que é krishnalizar as nossas atitudes.
Então, essa instrução é uma forma de dizer, na consciência de Krishna, você não vai deixar de agir, mas você vai agir em consciência de Krishna. Como é isso? Eu vou deixar de falar? Não, mas eu vou falar coisas de Krishna. Eu vou deixar de comer, vou me alimentar de luz, ou vou tomar sol? Não, vou me alimentar de prachada, marra prachada. Então não é qualquer alimento, é marra prachada, é um alimento espiritualizado. Não é a natureza, os elementos são materiais, mas a consciência da relação com os elementos é espiritual. Você vai e aí já é outro tópico, que é o tópico de karma. Você vai entender a sua natureza e vai agir de acordo com a sua natureza. Você não vai fugir da sua natureza. Então é como se fosse um equilíbrio. É como se estivesse dizendo assim: você está sob a influência deste corpo, mas você não é o corpo. Mas você não vai deixar de agir segundo o seu corpo. Você conseguiu compreender? Isso é filosofia espiritual. Então o corpo material, a consciência é espiritual. O corpo é temporário, a consciência é eterna. O corpo, ele vai lhe induzir e vai lhe amarrar as regras do mundo material. A consciência vai transcender a essas influências deste mundo, deste corpo. Porém, você não vai deixar de sentir fome. Você pode até fazer isso através de, exercício místico, através de uma atividade, mística, de transcendência ou de domínio dos elementos materiais. Porém, isso não é consciência de Krishna. Isso é domínio de natureza material. Consciência de Krishna é outra coisa. Consciência de Krishna não vai parar de comer, não precisa fazer isso. Entendeu? Consciência de Krishna não vai precisar ficar de boca calada, não pode falar. Você pode, inclusive, falar e brigar, se necessário. Mas desde que a sua atitude tenha essa coisa de acreditar que a consciência de Krishna é como se fosse um retrocesso ou a palavra não seria retrocesso, seria castração dos sentidos. Não é consciência de Krishna. Isso é outra filosofia, outra ciência. Consciência de Krishna é os sentidos em consciência de Krishna. Não é, não, você não vai deixar de, ele usa até a expressão, do, como é que chama? O sentido da tartaruga. Da tartaruga, isso. Porém, então a tartaruga ela vai tirar, você vai tirar os seus sentidos, porém seu sentido vai precisar de outro objeto de sentido. Você vai tirar os seus sentidos do objeto que lhe condiciona, mas você vai precisar de outro objeto. Ou, no caso da consciência de Krishna, você vai precisar de um sujeito dos seus sentidos. Então já é outra, você já vai estar numa outra posição, que não é a posição de ocupar seus sentidos no objeto, mas ocupar os seus sentidos com o sujeito dos sentidos. Aí a relação já muda. Alguém mais tem? Por favor. Você falou que a alma sempre está corporificada de alguma forma. Isso. E aí eu me lembrei que são 3 tipos de corpos. Nós temos esse corpo grosseiro, sutil. Na realidade estamos já dentro de 2 corpos, que é o sutil e o grosseiro, né? Isso. Grosseiro, terra, água, fogo. Água e éter. E o sutil, que é a inteligência, a mente e o ego, né? Isso. E fora isso, ainda tem um corpo realmente espiritual, transcendental, que a gente ainda tem. Isso. O que acontece, inclusive é interessante você falar, o que acontece? A entidade viva, exatamente como ela é
como ela é corporificada, ela então está apegada ao corpo. Quando o corpo se acaba, então ela precisa assumir um novo corpo. Se ela está apegada ao mundo material, ela vai continuar no ciclo de nascimentos e mortes. Então ela vai assumir um novo corpo material. Se ela está no mundo espiritual, transcendental, se ela estiver com essa consciência, então ela vai assumir um corpo espiritual. Porém, não é sutil, é transcendental. Que é transcendental. Porém, existem entidades vivas que, ao deixarem este corpo grosseiro, assumem também corpos sutis, mas que também são corpos materiais, como corpos fantasmagóricos, como corpos temporários, né? Como certos tipos de corpos. Mas estes corpos também são corpos materiais, né? E também são corpos temporários, né? Um corpo fantasmagórico, né? Ele também tem um tempo, ele tem também uma existência, né? Mas é interessante que a inteligência, a mente, está no campo sutil, mas também ela está atada a estas influências materiais. Então, é como se fosse uma espécie assim de prova de fogo, de teste, né? Então você está o tempo todo brincando com fogo, tentando não se queimar, mas você vai se queimar. Então, ou você entende que você não vai poder brincar com fogo, ou você vai continuar o tempo todo ali naquele fogo, achando que você vai poder dominar, controlar, mas na verdade você não tem como. É muito interessante esse ponto que você trouxe, porque traz inclusive um aspecto, eu vou dizer assim, uma das instruções, eu vou dizer, mais fenomenais do meu guru, né? Hridayananda Dasa Goswami. Ele, talvez a instrução mais refinada que eu já recebi dele, se dá exatamente sobre a natureza da transcendência. E também o quanto a gente na relação com um guru fidedigno, esta relação ela é infalível. Então, como é isso? Quando a gente fala do Siddhanta, quando a gente trata do Siddhanta de maneira fidedigna, então este saber ele é infalível. Como é isso? Prabhupada, Acharyadeva, Dhammatari Swami, Chandramukha Swami, todas essas pessoas, quando elas estão falando sobre a Bhagavad Gita, quando elas estão tratando sobre o Siddhanta, elas estão sendo professores infalíveis. Quando elas estão tratando de assuntos sobre, sei lá, investimento na Bolsa de Valores, sobre política, sobre relações sociais, este saber, de certa forma, tem a sua falibilidade. Então, é necessário para também um estudante fidedigno saber indagar respeitosamente sobre a natureza da instrução do guru. Porque o guru, ele também vai estar sob certas influências, né? Então, aquilo, né? Então existem gurus que vão querer realmente dizer como o discípulo vai conduzir a sua vida. Tem gurus que vão acreditar que o discípulo deve decidir sobre tudo o que vai fazer, inclusive se vai casar ou não. Mas tem gurus que querem definir qual vai ser a sua esposa.
Tem gurus que vai dizer, eu acho que você não deve casar. E tem gurus que vão dizer, você casa se você quiser. Qual é a diferença da instrução desses 3 gurus? Que as instruções são materiais. Se você vai casar ou não, é problema do guru. E isso é uma coisa que se equivocou do ponto de vista do Siddhanta e da materialidade. Então, em função do desenvolvimento social do guru como professor de instruções espirituais, ele acabou virando também um professor de instruções materiais. E este tipo de situação fez com que, historicamente, se equivocasse nas práticas. Então, essa instrução de Sharadeva é muito rica, é muito, eu vou dizer, que exige realmente da gente uma reflexão profunda, né? Refinamento. É um refinamento ao ouvir instruções, né? Ao compreender instruções. Porque, inclusive, posso afirmar que é a única razão pela qual eu sou capaz de sentar nessa cadeira e falar de Krishna. Porque eu sei que o que eu estou fazendo, eu estou falando, é um conhecimento fidedigno, é um conhecimento infalível. Mesmo que eu seja falível, mesmo que eu esteja tratando de um assunto do qual eu posso me equivocar ou eu posso falar bobagem, mas o assunto, o tema, o conhecimento é em si mesmo fidedigno. Isso é uma reflexão que eu promovo assim neste dia, né, de Nityananda. Gostaria de fazer mais perguntas ou mais questões. Senão a gente já ia poder. Poxa, Poxa, muito obrigado. Estes dias foram dias de muita reflexão. Eu tenho aproveitado para que eu estou de férias, para fazer coisas que eu gosto, como fazer crochê e ouvir música clássica. Então eu aproveito para ficar bem transcendental. Inclusive, Irada, estes dias até eu ouvi todos os bhajanas de Ramanaji no Radha Dash Mellows. Eu ouvi todos os anos, uns 6 anos consecutivos de bhajana, né? Porque a gente já está aproveitando esse. Ele ouvia na madrugada fazendo crochê. Ramanaji, para poder, né, ficar com a mente bem transcendental. Para tentar ficar com a mente espiritual para quando for lidar com a falibilidade da escola pública nos próximos meses. Ficar ficar bem. Eu fiz a mesma coisa que você, Anantadismo, nesses dias. Coloquei para poder ver o Radha Dash, né? De vários, não só do Ramanaji. Como a gente sente a influência. É isso, a força do Sankirtana, né? Do cantar junto, do estar junto, cantando. Gente, eu agradeço a presença de todos. Agradeço profundamente a Sharadeva, o conhecimento de poder falar fidedignamente. Agradeço a Prabhupada a chance de acessar o conhecimento de forma fidedigna. E presto as minhas profundas reverências a Vyasadeva, a pessoa que tornou possível que eu sente nessa cadeira e fale sobre a pessoa do Divino, Shri Krishna. Haribol. Muito bem, muito bem, parabéns. Vai ter uma cerimônia. Vamos. Cerimônia. Agradeço a presença de todos. Tem que. Eu acho que a gente está online, né? Tem que chamar Hanuman, que eu acho que a gente está online. Chama ele para poder parar? Não é isso. Tem que chamar Hanuman, o celular, Prabhu, vai parar. Vai, gente. É isso. Como é que fecha?
Eu não sei. Acho que pode deixar.